Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Convidamos para compor a mesa o senhor Bertoldo Sátrio, filho do homenageado. Convidamos também a senhora Simone Sátrio, nora do homenageado. Hernani Sátrio Neto, neto do homenageado. Deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba. Sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do ex-governador da Paraíba, Hernani Sátrio. Esta sessão foi requerida por nós para homenagearmos a história de um homem que contribuiu tanto, não só pela Paraíba, mas pelo nosso país, com suas atitudes e pelos cargos que exerceu durante a sua vida pública. Convido a todos a ouvirem de pé o hino nacional brasileiro.
Devido a compromissos pré-agendados, o nosso presidente, o deputado Marco Maia, infelizmente não pôde se fazer presente, mas deixou o seu pronunciamento, a quem eu quero dar como lido, diante do andar da hora, e eu sei que as pessoas aqui presentes devem ter outros compromissos para o dia de hoje. Convido o companheiro deputado Wilson Filho para presidir os trabalhos, enquanto eu vou à tribuna para discursar. Primeiramente, muito bom dia a todos os companheiros, a todos os amigos e a todos os presentes, senhores e senhoras. Minha homenagem expressa ao ex-governador da Paraíba, Hernani Sátero, e passo agora a palavra para o autor do requerimento, o deputado Hugo Mota, deputado pelo Estado da Paraíba, deputado do PMDB. Senhor presidente, senhor Bertoldo Sátero, filho do homenageado, senhora Simone, nora, o mesmo Hernaninho, está aqui, tendo a alegria de comemorar conosco hoje o centenário do seu avô. Senhores deputados, senhoras deputadas, convidados aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, muito bom dia. Na busca da transparência, do conhecimento real de um personagem centenário, recorremos inicialmente ao romance O Quadro Negro para apresentar um cenário claro da história do seu próprio autor no retorno de uma grande batalha de vida que assinala o prenúncio de uma trajetória que marcaria a nossa cidade, Patos, e o nosso estado, a Paraíba, somada a um referencial do desenvolvimento do Brasil. Era a volta de Hernani Sátero à sua terra natal, Patos, procedente do Recife, momento em que concluía o bacharelado em Direito, consolidando o sonho de menino inspirado no pai, o Rábula Miguel Sátero e Souza. No semblante do genitor, o maior espelho existencial. Nos seus procedimentos, a cartilha modelada às mesmas aptidões, com a inserção do estilo próprio. O descendente do homem das leis, enveredou pelo direito e o seguidor do político. O mesmo personagem experimentou a liderança a partir da luta estudantil. Hernani Sátero, ao ponto em que consolidava a formação profissional, chegava à presidência do diretório acadêmico. Da caneta do pai, precursora da imprensa sertaneja, completou a tríplice aliança, escrevendo para jornais os seus pensamentos e deduções que começavam a orientar a geração da sua época. Na ausência do coronel Miguel Sátero, chamado por Deus a outra dimensão, a presença substituta do seu descendente, o recém-chegado Dr. Hernani, se investe na condição de deputado à Assembleia Estadual Constituinte, com apenas 24 anos de idade, para após o primeiro mandato e a demonstração de capacidade, chegar a esta casa e aqui permanecer por mais de 30 anos. O prefeito da capital do estado, o governador da Paraíba, citar suas obras seria humanamente impossível. Portanto, prefiro resumi-las quantitativamente em um único termo, inúmeras. Qualificá-las seria bastante evocar os testemunhos dos que foram e continuam sendo beneficiados por elas. No rol das adversidades destacáveis, fugindo às características de um regime reprovável que constituiu o lado negro da história, assim como seu genitor, Hernani Sátero, foi altivo e na condição de ministro militar ou chefe de polícia da capital, provou que era possível manter a ordem sem desordenar a lei, lançando no paralelo de uma atuação memorável a plaqueta intitulada O Novo Conceito da Legítima Defesa. Na atividade literária, muitos foram os seus ensaios e suplementos de jornais da Guanabara, Diário de Notícias, Tribuna da Imprensa, Diário Carioca. O imortal da Academia Paraibana de Letras, cadeira 32, autor de Mariana, Sempre aos Domingos e O Quadro Negro. Transformou-se também em um ícone na comunicação que levou a Patos, ao lado do sobrinho e deputado Múcio Sátero, a primeira estação de rádio na frequência modulada, além da Panati FM, a segunda do gênero. Na expressão amigo velho,
o seu maior jargão, aquele que o caracterizou como um homem pacato que agiu com desprezo ao atentado de que foi vítima ainda no início da vida pública, efetivado pelo soldado cacheado e patrocinado por adversários políticos, para mostrar que o maior revide à violência é a demonstração de que um erro não conserta outro. Vale também citar Victor Faccioni, em trecho publicado há 10 anos, quando narra que, apesar de homem sério, Hernani deixou um rico anedotário por causa de sua franqueza nordestina. Ao ouvir certa feita de um colega de congresso que a política é o artesanato da paciência, de imediato retrucou: mas a paciência tem limites. Como governador, viajando de Recife para o Rio, foi abordado por um desses chatos que não largam o pé das autoridades. Reconhecendo no avião, enquanto lia um livro, lhe disse: governador, passei 10 dias em João Pessoa sem poder vê-lo, agora tenho esta excelente oportunidade. Cortando o barato do intrometido, o governador disparou: excelente para você, para mim é péssima. Outra particularidade de Hernani fora a dedicação à família, o amor que cultivou na convivência com a esposa Antonieta e na formação dos filhos que enveredaram com denor dos caminhos pessoal e profissional. Cileide e Cleide, as advogadas, Bertoldo, o juiz do trabalho. Foi essa grande personalidade que, ao deixar o nosso convívio em 8 de maio de 1986, eternizou-se em meio aos sertanejos, nordestinos, brasileiros, para continuar ecoando na cartilha dos exemplos a serem seguidos, inclusive em meio às gerações que só o conhecerão através dos capítulos da história. A política, a literatura e o meio jurídico até hoje sentem a sua falta. Homenageá-lo é uma forma de fazê-lo renascer, transformá-lo em semente fecunda dos grandes ideais, aquelas que mantêm viva a esperança, único sentimento que desperta no ser humano a vontade de vencer. Feliz desta casa por ter tido a participação de uma figura tão capaz e trazê-la de volta na lembrança, no contexto de que vão-se os grandes homens e perpetuam-se os grandes exemplos. Muito obrigado. Parabéns, deputado Hugo Mota, pelo brilhante discurso e parabéns realmente a todos os parentes do ex-governador Hernani Sátrio por terem a honra, como eu gostaria muito de ter, de dizer que são parentes desse grande homem. Passo agora a presidência para o deputado Hugo Mota. Convido o deputado Damião Feliciano para ir à tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui amigos do ex-governador Hernani Sátrio, todos os paraibanos familiares, é uma alegria para mim, como deputado federal, estar aqui nessa tribuna, homenageando deputado Hugo Mota, deputado Wilson Filho, a figura lendária e forte de Hernani Sátrio. Eu ainda era jovem, mas sempre via a força da determinação do homem, do espírito público e do homem público que Hernani Sátrio foi como exemplo para Paraíba, como exemplo para o Brasil. Hernani Sátrio, que também teve uma grande atuação aqui no Congresso Nacional, e também como governador do Estado foi aquele marco histórico pela sua própria determinação. Você fala aquele sertanejo que tinha a força de falar, uma história de que os estudantes naquela época da própria ditadura chamaram Hernani Sátrio, daqui ficou bem claro na minha memória, para que ele fizesse uma palestra lá na Universidade Federal de Campina Grande, da minha cidade. E o ex-governador foi para lá. Quando ele começou a falar, alguns estudantes mais exaltados quiseram ensaiar
alguma espécie de vaia para o governador. E ele, pela determinação que é característica de Hernani Sátiro, ele disse: olha, eu vim aqui porque sou convidado. E quem convida não trata os convidados dessa forma. Portanto, vocês vão ter que me ouvir e ouvir minhas opiniões. Porque eu não vim, eu sou convidado aqui. Nesse instante, toda a plateia da Universidade de Estudantes se calaram e eles ficaram completamente calados. E aí Hernando pôde expor e saiu de lá da universidade aplaudido pela sua determinação, pelos pontos de vista que Hernani Sátiro colocava. Então ele tinha essa determinação e essa força como um homem público que fazia, inclusive, era o zelo pelo povo, né? Sabe que Hernani Sátiro teve uma característica, naquela época lá na Paraíba, existia uma concorrência muito grande entre João Pessoa e Campina Grande, né? E o governador, com muita sabedoria, né, salomônica, foi construir os estádios, né, de futebol na Paraíba. E construiu um igualzinho em João Pessoa e um estádio igualzinho em Campina Grande. A maquete era a mesma, a planta era a mesma, da forma que ele tinha essa visão extraordinária pública que colocava exatamente os pontos da Paraíba acima de qualquer, eu diria até, de apadrinhamento do ponto de vista de pessoas e de grupo. Então, falando que nós da Paraíba, né, nós da Paraíba nos orgulhamos naquela época em que se fazia uma política por doutrina, fazia uma política por determinação, fazia uma política voltada para o bem público. Hernani Sátiro é exatamente o espelho, a imagem dessa política, a imagem dessa determinação, ao exemplo que nós temos para dar para todos os paraibanos, para dar para todos o Brasil. É tanto que lá no estádio que hoje se chama Almedão, antigamente se chamava o Satirão, né? Chamava o Satirão. Hoje, depois de algumas convergências políticas, adequação política, hoje se chama o Almedão. E o de Campina Grande, não é, continuou sendo um amigão, porque ele era aquele amigo velho que chamava carinhosamente aquelas pessoas que estavam do seu lado. E eu tinha, né, naquela época eu era estudante de medicina, né, via a atuação do governador Hernani Sátiro, né, que chamava todo mundo de amigo velho, mas é o espírito de admiração. Eu me sinto hoje extremamente, Hugo Mota, pela sua autoria dessa homenagem, eu me sinto envaidecido, porque eu, como estudante de medicina, via, e hoje, como deputado federal, aqui na tribuna da Câmara dos Deputados, puder homenagear orgulhosamente, poder homenagear Hernani Sátiro. Por isso que eu fiz questão de vir a essa homenagem, para que o Brasil inteiro, inclusive como do Congresso que ele participou, também com o mesmo espírito público, com a mesma determinação, carregando recursos também para a Paraíba, fazendo com que a Paraíba se tornasse ainda maior, nós sentimos, não esse orgulho dos homens públicos de antigamente, naturalmente pautado, e esses exemplos que nós teremos que seguir, e que você tão jovem, Hugo, também da sua terra, deve trilhar também exemplos, exemplo de Hernani Sátiro. Por isso que, nesse instante, eu me congratulo com a família, orgulhosamente me sinto pares da Paraíba, porque nós temos aqui essa homenagem importante a um dos mais ilustres paraibanos da história recente do nosso estado, que é Hernani Sátiro. Parabéns a você, Hugo Mota, parabéns à Paraíba, parabéns à nossa bancada, a vocês familiares, amigos de Hernani Sátiro, se sintam orgulhosos como eu estou hoje, me sentindo orgulhoso de homenagear
uma pessoa tão importante e marcante na história da Paraíba. Obrigado. Quero convidar para ir à tribuna o deputado federal Wilson Filho. Muito bom dia a todos, senhores, todas as senhoras, todos os parentes. Com muita honra, como eu já disse, um orgulho dizer que é parente, até os mais distantes, porque é um orgulho maior ainda, como vocês, serem parentes, serem filhos, serem netos, noras, de uma grande pessoa, um exemplo, deputado Hugo Mota. Para nós que começamos agora, nós que somos os deputados mais jovens da história dessa Câmara, temos com certeza, na figura e no exemplo do ex-governador, do eterno governador, Hernani Sátrio, uma pessoa a quem seguir, não só os passos, mas seguir a limpeza de sua história. Então, parabéns a todos vocês, e venho aqui não apenas falar em nome do deputado Wilson Filho, em nome do senador Will Santiago, mas também em nome de todo o PMDB, que me pediu para falar da importância desse não só ex-deputado, mas eterno governador, que foi tão importante para essa casa. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, senhoras e senhores, ao apresentar a compilação de seus artigos semanais, anteriormente publicados pelo jornal paraibano A União, Hernani Sátrio destacou que, comentando problemas de governo, acontecimentos políticos, datas históricas, apreciação de livros e fatos literários, resumo de documentos oficiais e ensaios sobre personalidades da vida nacional e paraibana, nunca abandonou a unidade de pensamento de homem de formação humanística e democrática, fiel às tradições de sua terra, amante da literatura e das artes, estudioso do direito, apaixonado pelos problemas fundamentais de seu país e de seu Estado. Com tais palavras, elaborou o próprio perfil. E não há paraibano contemporâneo seu que não reconheça em tais palavras os propósitos norteadores do nosso ex-governador. Como representante de seu povo no Congresso Nacional, aqui trabalhou por 30 anos. A partir da Assembleia Nacional Constituinte, em 1946, até, para todos nós, seu infeliz falecimento em 1986, considerado o intervalo de 10 anos, de 69 a 79. Hoje, em sessão solene, esta casa rende uma honrosa homenagem à sua memória, por ocasião do centenário de seu nascimento, sabendo que será difícil fazer justiça a um período tão longo de atividade parlamentar em prol não só dos patoenses, em prol dos paraibanos, em prol de todo o nosso Brasil. Tido como um parlamentar atuante, soube valer-se da vocação literária para brilhantar seus pronunciamentos nessa casa. Romancista e poeta, além de cronista, tendo-se dedicado à literatura mesmo durante a governança do Estado da Paraíba, foi promovido por Manuel Bandeira de escritor bissexto a escritor quanto mais, quando da publicação de seu livro de poemas, O Canto dos Retardatários. Seu apoio incondicional à deposição do presidente João Goulart, em 64, decorreu, segundo ele, do desregramento institucional que enxergava ameaçar a unidade nacional. Filiando-se à Aliança Renovadora Nacional, e mesmo não tendo chegado, foi reconduzido ao Congresso em 1966 pelo então presidente Humberto Castelo Branco, para vocês verem, em reconhecimento aos serviços prestados à pátria e ao nosso Estado tão querido, a Paraíba. Hernani obtinha, sim, àquela altura, seu 6º mandato, interrompido pela nomeação tão honrosa para o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar. Ali exerceu a função judicativa, com consciência e imparcialidade, a quem sempre fez durante toda a sua vida, afirmando não apenas permitir que suas posições políticas ou ideológicas interferissem na ação do julgador. Aposentado por pouco tempo depois, foi surpreendido, nossa feliz surpresa, com a indicação do presidente Médici para o cargo de nosso governador da Paraíba, tendo tomado posse
em março de 71. Hernani Sátiro destacou-se na cena política pela coerência e fidelidade a seus princípios. Mesmo quando o regime militar declinava e se impunha o retorno ao Estado de Direito, não deixava de manifestar seu apoio ao que considerara o imperativo da democracia, a imposição da força para impedir o que julgava configurar o caos e a degeneração institucional. Realizou na nossa Paraíba, aqui nós, deputado Hugo Mota, deputado Damião Feliciano, tanto lutamos e suamos a camisa hoje, um governo eficiente e honrado, que promoveu incontáveis benefícios para o nosso Estado, como bem falou o deputado Damião. Jamais foi questionado pela sua probidade administrativa. Também se notabilizou pelo ambiente de liberdade de imprensa e de opinião que garantiu aos paraibanos, mesmo com a vigência daquela tão falada AI-5. Voltou a esta casa para 2 mandatos, mais 2, o 7º e o 8º da sua carreira parlamentar. Com a introdução do multipartidarismo, filiou-se ao PDS e trabalhou em momentos de intensa polarização e profundidade temática. E está aqui mais uma vez o reconhecimento do seu trabalho por essa casa e pelo PMDB, como a anistia aos crimes políticos, a normatização das eleições de 1982, o projeto do Código Civil. Neste último, vale ressaltar, não economizou seu saber jurídico e colocou mais de 1000 emendas. Eu acho que até hoje nenhum deputado conseguiu fazer tal feito. Mais de 1000 emendas oferecidas à proposição. Logo depois o relatório foi colocado para o Senado, aprovado assim sendo. Lembrando desses momentos, senhor presidente Hugo Mota, todos os parentes, familiares desse honroso homem, e valorizando a capacidade de trabalho e coerência política de um paraibano autêntico, registramos aqui não só a minha homenagem, não só a homenagem de toda a classe política paraibana, não só a homenagem nossa, deputado Hugo Mota, mas a homenagem do PMDB ao ex-deputado dessa casa, mas nosso eterno governador da Paraíba. Na certeza de que assim se consolida em sua plenitude a rica e multifacetada história dessa casa. E mais uma vez, parabéns. Parabéns pela história do nosso eterno governador Hernani Sátiro. E mais uma vez eu coloco, não só como governador, mas como pessoa, a vida e a história da família de vocês, a vida e a história desse grande homem é um exemplo para o que hoje nós somos, os deputados mais novos dessa casa, e para você, Hugo, não só como patoense, mas hoje Patos tem mais uma vez uma luz que vai ser não só um mais novo Hernani Sátiro, mas vai ser um patoense que vai trabalhar e orgulhar todo o estado da Paraíba. Parabéns a vocês, meu muito obrigado, fiquem com Deus e que a memória do nosso eterno governador Hernani Sátiro fique no coração de cada um de nós. Meu muito obrigado. Convidamos para falar em nome da família o senhor Bertoldo Sátiro. Excelentíssimo senhor deputado Hugo Mota, excelentíssimo senhor deputado Wilson Filho, excelentíssimo deputado Damião Feliciano, demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Depois das palavras brilhantes e apropriadas dos deputados que me antecederam, nada mais precisaria ser dito. Breves, brevíssimas serão, portanto, as minhas palavras. No discurso pronunciado na sessão solene da Assembleia Legislativa da Paraíba, realizada em homenagem ao ministro Hernani Sátiro, em 29 de novembro de 1984, disse ele em dado momento: esta Assembleia, unanimemente, não só pelos meus correligionários, como pela sua digna oposição, homenageia em mim não propriamente a minha pessoa, mas a própria vida pública, a própria condição de político que se dedica ao interesse do povo.
Que alegria estar nesta casa. E concluiu assim a sua oração. Permitam que agora, ao completar 50 anos de vida pública, o deputado, o ex-governador, o ministro de um tribunal onde passou 9 meses, mas deixou um livro que é hoje citado nos outros tribunais do país, permitam, para não me alongar muito, que eu diga que tudo aquilo foi muito bom. Toda essa luta foi muito grande, mas eu me sinto mais feliz agora, porque neste instante eu sou o deputado estadual Hernani Sátiro. Estou na minha casa, estou na vossa casa e estou na Paraíba por quem vibram todas as vibrações do meu ser. Imaginem por tudo isto, senhoras e senhores, a sua emoção se aqui estivesse. Aqui na casa onde tanto atuou por mais de 30 anos, em 8 legislaturas, recebendo tão bela homenagem de seus pares. Agradeço, tal como meu pai, do mais fundo do coração, do mais denso da alma, do mais vibrátil de todo o meu ser, a homenagem que nos prestais, as palavras generosas que proferis. Parabenizo e formulo os meus maiores e melhores agradecimentos ao deputado Hugo Mota pela feliz iniciativa ao prestar assim homenagem a um homem que sempre soube honrar com exemplar abnegação os cargos que exerceu e, acima de tudo, amou fervorosamente a terra natal, onde por vontade própria, em Patos, repousam os seus restos mortais. Não mais me alongarei, pois corro o risco de derramar lágrimas contidas, se é que já não estão rolando em segredo e em silêncio. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar que durante toda a semana passada, na cidade de Patos, onde nós temos a alegria de ter a Fundação Hernani Sátiro, que realiza um grande trabalho cultural no nosso município, realizou uma semana de homenagens justas, onde a família se fez presente, o senhor Bertoldo, dona Simone, tiveram a alegria de passar toda a semana em Patos, comemorando o centenário de Hernani Sátiro, que tanto contribuiu para aquele município e para o nosso estado. Amanhã, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba também realiza sessão solene para homenagear o centenário de Hernani Sátiro, autoria da deputada Francisca Mota, visando também homenagear este centenário e se congratular com a família. Gostaríamos ainda de registrar e agradecer a presença do senhor Henrique Ellery, da senhora Linira Maria Nóbrega Henriques, Antônio de Gouveia Filho, Normando Leite, Hernani Sátiro Salles, Antônio de Almeida Baião, Pedro de Freitas Barros Bernardes, Eugênio Batista, Guilherme Sátiro Salles, Evanjônia Pessoa Salles, Marilza Sátiro de Medeiros, Norton Fritz, Rita de Mauro Santos, Andréa Fritz, Washington dos Santos, Paulo Hernani Sátiro Sá, de João Eugênio Gonçalves de Medeiros Júnior. Quero dizer, antes de encerrar esta sessão, da minha alegria e da minha honra de estarmos aqui hoje, podendo dar uma humilde contribuição para a Paraíba, porque assim podemos classificar, porque quando a gente retrata e relembra a história de Hernani Sátiro, nós estamos resgatando o bom exemplo do homem público que foi e que serve, acima de tudo, de inspiração para nós jovens políticos adentrando neste mundo da vida pública, para que tenhamos nele uma luz inspiradora para podermos contribuir com o meu município, com o nosso município Patos, com o nosso estado da Paraíba e, por que não dizer, contribuir com o Brasil, já que Hernani teve uma grande contribuição e deu de forma, digamos assim, irrestrita a sua dedicação a trabalhar pelos exemplos e para que o país e a Paraíba pudessem ser cada vez mais privilegiados de tê-lo como representante.
Então, agradecer a presença de todos, pedir a Deus que continue nos abençoando, e eu dou por encerrada a presente sessão.